Muito boa noite a todos quantos nos ouvem por estes meios digitais, nesta outra rede onde nos queremos unir e onde queremos estar juntos, sobretudo em família, porque é este o contexto em que aqui nos encontramos. Por isso quero mesmo saudar a todos neste auditório maior que é também o espaço digital. Há 15 anos, a pastoral familiar de São Martinho de Bruf e Santo Adrião de Vila Nova de Famalicão ousaram fazer uma jornada inteiramente dedicada à família. Damos a graças a Deus por cada uma destas equipas que ousaram dar início a esta iniciativa. Hoje damos início à 16ª jornada, portanto, 16 anos. Apesar das circunstâncias em que nos encontramos, não podíamos deixar de fazer esta jornada, este momento de partilha e de reflexão acerca da família. Entendemos e sabemos que é cada vez mais imperioso colocar a família no centro da reflexão da Igreja e também da sociedade. O Papa Francisco insistentemente tem feito este trabalho, colocando a família e todos os seus valores no centro da vida eclesial, para uma Igreja cada vez mais ao jeito do Evangelho e também para uma sociedade mais humanizada, portanto mais saudável. E recentemente, quase em simultâneo com o ano dedicado a São José, o Santo Padre instituiu o ano da família, trazendo de novo à nossa reflexão a exortação apostólica Amoris Laetitia. Portanto, é impossível falar no progresso da humanidade e das sociedades sem se falar e refletir sobre a família. Ela é o berço de tudo. Nela tudo se aprende e apreende. Não há realidade alguma que fique fora do âmbito da família. Por isso, a Igreja investe e se ocupa tanto com a família. Também o nosso programa pastoral, da Arquidiocese de Braga, nós aí podemos ler. Diz assim: a credibilidade da Igreja manifesta-se na vivência do amor. Ora, a família é a casa do amor, onde habita a presença do Senhor. O recente período em que fomos obrigados a ficar confinados em nossas casas leva-nos a olhar para a realidade da família com novos olhos. Esperamos que estes 4 momentos, estes 4 encontros de reflexão, estas 4 sextas-feiras durante o mês de fevereiro, nos ajudem a olhar a realidade da família com esses novos olhos. Propomos que vejamos tudo à luz da caridade, pois acreditamos que a família é um verdadeiro laboratório da caridade. Hoje, para este nosso exercício e para esta nossa partilha, contamos com a presença da doutora Fátima Amorim, esposa e mãe, licenciada em Economia, com formação em Contabilidade e Fiscalidade avançadas. Entre outras competências e trabalhos profissionais, é membro da Direção Nacional da Associação Cristã de Empresários e Gestores, a ASEG, desde 2011. E também para nos ajudar neste diálogo, nesta partilha, contamos com a presença do Diácono Paulo, que também nos ajudará para o efeito. Então, neste momento, passo a palavra à doutora Fátima para ouvirmos aquilo que ela nos tem para nós. Obrigado, doutora Fátima, desde já, pelo convite, pela aceitação do convite e por estar aqui entre nós. Padre Francisco Carreira, muito boa noite, Diácono Paulo. Eu queria dar uma boa noite especial a todos quantos nos ouvem, a todos quantos tiraram estes momentos para pensarmos e refletirmos e partilharmos também estas preocupações e estas ânsias e esta crise que nos fez obrigar, se calhar, um bocadinho a voltar a pensar, a refletir, a contemplar. Se calhar a abrandar um bocadinho o ritmo. Eu queria agradecer o convite ao Sr. Padre Francisco Carreira, à Paróquia de Santo Adrião. Queria dar os parabéns a estas jornadas que já se realizam há 16 anos. São estes exemplos que nos ajudam a manter viva a fé e a esperança. Conforme o Sr. Padre disse, o meu nome é Fátima Amorim e eu costumo dizer, eu tenho algumas competências académicas e profissionais, mas eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã e apesar da minha vida muito pragmática e virada muito para os números,
eu dou muito mais importância ao ser do que ao ter. E, além de tudo isto, eu sou uma católica, uma cristã convicta. Eu confio incondicionalmente em Deus, no Espírito Santo, e, e acho que o meu propósito de vida se rege muito por esses caminhos. Também sou uma pecadora, e por isso é que se calhar sinto Deus tão próximo e o Espírito Santo e Cristo tão próximo de mim. Este desafio, nesta altura, é de facto um desafio que me provocou, que me perturbou. É um tema difícil de falar porque é tão rico e tão complexo e tão profundo que se torna difícil de falar, mas ao mesmo tempo é perturbador, é inquietante e cabe-nos a nós sermos também exemplos de vida e instrumentos ao serviço de Deus nesta função de missão e de evangelizar. E evangelizar muitas vezes é difícil, especialmente nos meios socioculturais onde estamos inseridos, socioprofissionais, e eu admito que, estando eu envolvida no mundo empresarial, eu sou revisora oficial de contas, portanto, eu acompanho muitas empresas, acompanho muito as contas das empresas num contexto muito complexo, portanto, não é só contabilidade, vai muito para além disso. Sou muito pragmática e muito objetiva, mas tenho uma componente emocional e emotiva e espiritual muito grande também que me dão força e que eu considero ser uma vantagem competitiva. Eu considero que a minha fé, os meus valores, a minha família são de facto uma vantagem competitiva, não só na forma como eu encaro a minha vida, mas como eu tento tornar também a vida dos que me rodeiam, a vida da minha família. Família é essa num conceito alargado. Quando o padre Francisco me endereçou este convite, que eu aceitei de imediato, diria, porque eu costumo dizer tudo que me aparece na vida que eu não procuro, só me pode aparecer por Deus. E, portanto, é um desafio dele e eu não podia defraudar e não aceitar. Vou tentar fazer desta conversa que me sinto em família. Não estou a ver, não tenho noção de quantas pessoas nos estão a acompanhar, não consigo ver as caras das pessoas. Isto é o que torna toda esta dinâmica um bocadinho mais pobre. Mas vou tentar ser apelativa e pouco aborrecida e partilhar convosco e com a plateia estas ideias, estes anseios, estas variáveis que se me afloraram ligadas a este tema. Então eu pensei alinhar esta minha comunicação em duas ou três grandes áreas. Primeiro, falar um pouco da noção pragmática e conceptual dos termos ou das noções família, trabalho e lazer. Vou começar pelo trabalho. E dizer que do ponto de vista mais natural, mais banal, não podemos deixar de dizer que trabalho é, do ponto de vista económico, um fator de produção. Um fator de produção que se tenta maximizar, que se tenta atingir a curva da fronteira das possibilidades de produção, mas para nós católicos e cristãos é muito mais do que isso. Para mim, por exemplo, o trabalho é o fator distintivo nas empresas e das empresas. Tudo o resto, o capital, os ativos, os equipamentos, são coisas que estão acessíveis a qualquer empresário, a qualquer empresa. Agora, a capacidade humana que cada empresa tem, isso sim é que a distingue e a forma como é envolvida no objeto da empresa e no fim da empresa. Portanto, em termos económicos, o trabalho é medido em termos de horas ou de salário ou de eficiência, mas o trabalho é muito mais do que isso, é a essência do homem, é o que nos dignifica, é o que nos distingue dos animais, é a consciência ou a intencionalidade com que o fazemos. Portanto, pode ser um trabalho mais intelectual ou mais físico ou mais corporal, mas é de facto uma essência de dignidade humana.
Por isso, me pauto e luto tanto por um trabalho digno e por condições dignas. Depois passamos aqui a uma noção de lazer. O que é o lazer? E como é que nós podemos entroncar o lazer com o trabalho e com a família? Lazer, como sabemos, é o tempo que dispomos livremente para distrairmos-nos, para descansarmos, é uma atividade, ou poderá ser uma atividade, que se realiza naquele tempo de pausa de trabalho ou de responsabilidades adicionais. Portanto, se o trabalho é o que falamos, se o lazer é o que acabei de dizer, temos agora a noção de família. E o que é família? Se pensarmos na gíria comum, família é um conjunto de todos os parentes de uma pessoa, dos que moram com essa pessoa. É o conjunto formado pelos pais e pelos filhos, é o conjunto formado por duas pessoas ligadas por o casamento e por eventuais ascendentes ou descendentes. É um conjunto de pessoas que têm um ancestral comum, uma estirpe, uma geração, uma linhagem, um conjunto de pessoas que vivem na mesma casa. Mas para nós cristãos, família é muito mais do que isso. E então queria partilhar convosco um pouquinho da exortação da Amoris Laetitia, conforme falou o Padre Francisco, a alegria do amor, onde é um texto magnífico do Papa Francisco, e onde, muito resumidamente, se evidencia a consciência da complexidade deste tema, da necessidade da profundidade na sua análise e abordagem, da reflexão e fundamentação para tentarmos resolver os problemas da família, não através de normas gerais, nem sequer também através da dedução de conclusões excessivas até do ponto de vista teológico. Nós temos um exemplo, ou variadíssimos exemplos na Bíblia, de famílias, de gerações, de histórias de amor, de crises familiares, o que nos ajuda a constatar a nós cristãos e a meditar que a família não é um ideal abstrato, é uma coisa inconcreta, é uma tarefa artesanal de construção permanente e é uma vida dinâmica. É um contexto, uma unidade dinâmica e que se exprime com ternura e com amor. É também, por vezes, infelizmente, um processo também de desconstrução e de destruição. E é aí também que a palavra de Deus não se deve apresentar como uma sequência de teses abstratas, mas como uma companheira de viagem, mesmo para as famílias em crise, mesmo para as famílias que estão a passar momentos difíceis e de tribulação. Nós temos que pensar que temos sempre a palavra de Deus, a esperança que nos mostra a meta, a luz no nosso caminho. Atualmente vivemos num mundo que temos que constatar que existem imensas tipologias de famílias atualmente. Famílias grandes, famílias pequenas, com um pai, com uma mãe, com pai e mãe e filhos, com um casal sem filhos, famílias com duas mães, famílias com dois pais, famílias em que em que os avós é que são os pais. Temos as famílias de sangue e temos as famílias de coração. Tudo isto torna a situação mais complexa e o próprio Papa Francisco apela para que estas situações sejam analisadas no contexto cultural, no contexto regional, no contexto de formação e de educação, analisar casuisticamente e tentarmos focar-nos no essencial e no facto em concreto. Mas família é, no fundo, um solo fértil de amor, ou devia ser um solo, não nos podemos esquecer disso. É uma raiz forte que cultivamos e que devemos cuidar constantemente para que dela saiam bons frutos. Portanto, não é à toa que se comparam as famílias às árvores. E, portanto, a família não é nada mais do que um tronco comum, uma mesma raiz que sustenta vários galhos unidos e que, portanto, tem que ser forte para seguir as intempéries da vida. Depois, o próprio tema de família, trabalho e lazer. Se nós estamos a pensar em famílias que devem ser feitas de laços para durar, em famílias que, para além do sangue, devem ser famílias de coração, onde existe amor,
onde existam pessoas unidas e que se apoiam incondicionalmente, que querem o bem do outro e do todo, que se sacrificam em prol de um bem comum. Isto acaba por me remeter muito para o mundo empresarial, que é o mundo de onde eu venho, e é um mundo que este tema me leva a cruzar, que é como é que nós devemos tentar conseguir este equilíbrio entre trabalho e família, trabalho, família e lazer, num contexto como o atual, onde estamos no meio de uma pandemia, onde estamos no meio de algum desespero, de alguma falta de esperança, de medos, confinados, a viver na mesma casa permanentemente, pessoas que muitas vezes constituem uma família de sangue, mas que não estavam habituadas a partilhar o mesmo espaço, pessoas que provavelmente estão a passar carências, muitas dificuldades, onde coabitam várias gerações, onde temos irmãos de diferentes idades. Como é que nós, neste contexto de pandemia, conseguiremos chegar a este equilíbrio, a esta plataforma de alegria e de paz entre um trabalho que por vezes está precário ou não existente, entre a família que temos que garantir, que temos que sustentar a todos os níveis, e o lazer, tudo no mesmo ambiente, na mesma casa, com as mesmas pessoas, 24 sobre 24 horas, e ainda por cima com algum desânimo, com algum desespero, com alguma dor, alguma perda. Portanto, é um tema difícil, mas é uma coisa que nós temos que encarar, nós cristãos temos que encarar com esperança, com alegria, com entreajuda. E lembrar-nos sempre que a família é de facto o pilar da sustentabilidade da vida profissional, pessoal e individual. Eu não concebo, e pela experiência que tenho, todos os exemplos de excepcionalidade de profissionais, de empresários, de colaboradores, por norma têm um denominador comum que se chama uma estabilidade familiar. É absolutamente fundamental uma estabilidade familiar para se conseguir ser um bom profissional. Ao mesmo tempo que também é preciso estabilidade profissional para se conseguir manter uma estabilidade familiar a todos os níveis. Mas eu falo por experiência própria. Eu tenho uma profissão exigente, eu tenho a meu cargo várias famílias. Eu própria considero que tenho uma família na minha empresa, mas eu tenho uma família desde sempre que me apoiou incondicionalmente, o meu marido, a minha filha, os meus pais, as minhas irmãs, e que sem esse apoio, sem esse porto de abrigo, sem esse amor incondicional, provavelmente eu não teria a disponibilidade mental que tenho para poder eu própria constituir uma família na minha empresa e para eu própria me sentir responsável com amor pelos meus colaboradores e pelas famílias dos meus colaboradores. Portanto, esta é uma fase da nossa vida muito complicada, onde temos que ser criativos, onde temos que arranjar formas de darmos a volta a esta situação, e eu acho que isto só se consegue com união, com verdade, com caridade, com fazer um caminho sinodal e samaritano, como diz o nosso arcebispo Dom Jorge, caminhar juntos, sonhar juntos, chorar juntos, rezar juntos, juntos é tudo mais fácil. E será esta caminhada sinodal e samaritana, olhar para os mais necessitados, pararmos e deixarmos tocar como o bom samaritano, é isto que nos vai permitir ter aqui algum equilíbrio entre a família, entre este contexto laboral que atravessamos, que é difícil, e conseguirmos de alguma forma termos alguma imaginação para criar momentos de lazer em família, retomando se calhar velhos hábitos, velhas tradições, desenvolver se calhar também os nossos níveis de paciência, os nossos níveis de dedicação, passarmos a dar valor àquilo que não se compra, termos mais tempo para ler, para pensar, para contemplar, eu acho que é importantíssimo, e acho que por isso mesmo é que
o Papa dedicou este ano a São José e também à família. Este equilíbrio entre trabalho e família pressupõe uma dignidade, quer no trabalho, quer na família. Nós sabemos que temos exemplos diários de falta de dignidade no trabalho, mas de falta de dignidade também em alguns seios familiares. É a isto que temos que estar atentos, aos mais frágeis, aos que sofrem em silêncio, aos que aos momentos não só de injustiça, mas até de alguma forma traumáticos. E portanto, cabe-nos a nós, católicos cristãos, estarmos atentos a isto, cabe-nos a nós, empresários, estarmos atentos às nossas equipas, aos nossos colaboradores, aos nossos clientes, aos nossos fornecedores. Hum, Pensarmos que o amor é de facto, não só do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista empresarial, um critério de vida, um critério de gestão. Se nós fizermos ao nível do trabalho e ao nível pessoal, e acreditem, é difícil, mas se alguém me estiver a ouvir que me conheça até do ponto de vista pessoal ou profissional, sabe que eu tento fazer isto todos os dias, ainda que com muitos erros e tente de novo e não desista, mas é tratarmos o outro que está na nossa frente, pensando que aquele outro pode ser o nosso irmão, o nosso filho, o nosso pai, o nosso marido ou a nossa esposa e, portanto, amar, tentar amar o outro e tratá-lo como queremos que eles nos tratem a nós ou aos nossos. Portanto, o amor como base e critério da vida familiar e empresarial é, para mim, uma vantagem competitiva, não só do ponto de vista familiar, mas isso é um dado quase que natural, não concebo uma família sem amor, mas do ponto de vista empresarial é um critério de gestão que se traduz numa maximização dos resultados, se traduz num ambiente de alegria, se traduz num ambiente de motivação, de respeito, de dignidade, e acreditem que isso se traduz no final num resultado e num lucro maior do que nas empresas onde isso não acontece. Porque nós, empresários, apesar de eu considerar que ser empresário é uma vocação nobre, é uma vocação, é um dom de Deus, e eu acredito mesmo nisso, eu também sei que nós podemos tornar as nossas empresas um inferno ou podemos tornar as nossas empresas um céu, motivando os nossos colaboradores. E só assim, com eles motivados, respeitados, sentindo-se dignificados e parte integrante da equipa, é que se potencia também o objetivo máximo da empresa, a persecução do seu objeto social e, ao mesmo tempo, cada vez que nós pensamos no nosso colaborador como no nosso cliente, no nosso fornecedor como um ser humano e tratá-lo o melhor possível, com respeito e dignidade, isto traduz-se objetivamente, cientificamente provado, em cerca de 30% de aumento da produtividade. Portanto, o amor e estes valores que estamos aqui a falar hoje, a sustentabilidade, o equilíbrio familiar, é de facto um caminho, um paradigma que tem que ser seguido, porque é um paradigma que dá resultados positivos a todos os níveis, não só do ponto de vista económico, mas muito especialmente do ponto de vista espiritual e individual. Depois, como é que eu poderia partilhar convosco situações concretas da minha vida enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto família, enquanto empresária, onde possa traduzir este equilíbrio entre família, lazer e trabalho? Eu diria, ao pertencer à ASEG, que é a Associação Cristã de Empresários e Gestores, que acredita no homem como centro de tudo, que acredita na defesa do bem comum, que defende as empresas familiarmente responsáveis, que se preocupa com questões de semáforos de pobreza, de identificação do contexto de cada um dos colaboradores, conhecermos cada um dos colaboradores pelo nome, sabermos qual é a composição do agregado familiar dele, quantos filhos tem, que condições económicas tem, que dificuldades de saúde tem, permitir que nós, na nossa empresa, permitimos que os nossos colaboradores se ausentem
para acompanhar os pais e os filhos ao médico e não descontamos nada por isso. Nós permitimos que haja alguma flexibilidade de horários para poderem tratar das coisas deles. Nós festejamos os aniversários, nós festejamos as épocas de união familiar, de Natal, de Páscoa. Nós fazemos dias de equipa onde nos divertimos, onde estamos juntos a praticar desportos de equipa, a tecer comentários sobre temas muito em concreto. Os nossos colaboradores ou estes colaboradores sentem-se mimados, sentem-se dignificados, considerados e respeitados. Quando vão para casa mais descansados, menos agressivos, mais realizados e, portanto, serão naturalmente melhores pais, melhores filhos, melhores esposos. E, portanto, eu acho que isto tem tudo aqui um efeito catalisador e multiplicador. E, portanto, quando nós estamos na família e nos sentimos bem no nosso trabalho e com isso não vamos descarregar frustrações para casa, acabamos por também solidificar a própria família, ter um ambiente melhor ainda, que se vai retratar naturalmente depois na própria empresa e no próprio ambiente da empresa. E, portanto, tentarmos ser uma empresa familiarmente responsável, tentarmos com isto, se eu dou abertura aos meus colaboradores e lhes dou alguma liberdade e algum respeito pela condição dele, naturalmente que depois eles também se sentem naturalmente dispostos a colaborar comigo e nos objetivos. Se nós partilharmos com os colaboradores a nossa estratégia, o nosso planeamento, dissermos eu conto contigo para atingir aquele objetivo, é natural que se crie aqui um espírito de equipa, um espírito de família, que é muito importante nas famílias, é muito importante nas empresas, e isto faz com que toda a vida seja um pouquinho mais leve e possam existir alguns momentos de lazer dentro da própria esfera profissional, dentro do próprio horário de trabalho, e permitir que as pessoas se sintam realizadas e, portanto, só com empresas familiarmente responsáveis, só com empresas que potenciem um equilíbrio entre o trabalho e a família, só com empresas que se preocupem com a maternidade, só com empresas que se preocupem com o cuidar dos pais, o cuidar dos avós, o cuidar dos filhos, só com este paradigma é que nós teremos empresas mais alegres, mais responsáveis, mais solidárias e mais rentáveis. E depois isto é tudo uma cadeia de valor que se autoalimenta e proporciona resultados maiores e, à luz dos nossos valores cristãos, também nos cabe a nós empresários depois distribuir esses resultados com os nossos colaboradores. Esta distribuição é que não tem necessariamente que ser feita com dinheiro, pode ser feita com formação, pode ser feita com férias, pode ser feita com um conjunto de medidas e de apoios que, se nós estivermos bem, estivermos serenos, nos sentirmos felizes e alegres, a capacidade criativa, a capacidade de olhar à necessidade do outro fica potenciada. E, portanto, isto catapulta as empresas, catapulta a família, catapulta o ser individual para uma plenitude de dignidade e de realização que tem, por norma, sempre efeitos positivos. Eu acredito mesmo no lema de que nós colhemos o que semeamos. Eu faço parte também dos grupos aqui na Arquidiocese de Braga de Semear a Esperança. E eu acho que quem semeia a esperança colhe esperança, colhe alegria, colhe determinação, colhe força e por isso, de facto, concordo em absoluto com o vosso lema em que a família é um laboratório de caridade ou da caridade, mas é também um laboratório de muitas outras coisas, de um laboratório de amor, um laboratório de novas ideias, um laboratório de sustentabilidade futura,
um laboratório de formação e penso que, de facto, só com esta tridimensionalidade é que nós conseguiremos ser seres humanos estáveis, realizados, e considero que este equilíbrio é difícil neste momento de pandemia, mais desafiante ainda, mas eu acho que é possível. É possível aproveitarmos estas novas tecnologias para também nos aproximarmos. Não é a mesma coisa, não, não é. Mas eu diria que se calhar eu reuni mais vezes com os meus colaboradores em simultâneo, em fase de pandemia, do que antes, porque antes não havia tempo, era aquele corre-corre. Agora estamos em teletrabalho, estamos em casa, tendo as condições necessárias, consigo estar, continuar e se calhar até estar um pouquinho mais próxima. Claro que isto é fácil quando se tem as condições e eu sei que há uma dificuldade imensa, há pessoas a passar muitas carências, há situações muito dramáticas, e para aí, para esse tipo de situação, o único apelo que faço é que nós temos que nos unir, criar redes de contactos, criar redes de conexão, estabelecermos contactos de apoio e não desistirmos e termos a esperança e acreditarmos que juntos com estes valores havemos de conseguir chegar a um porto mais calmo, mais seguro e que não estará muito longe. Eu não sei se já estou a ultrapassar muito tempo, eu queria só terminar esta minha partilha de ideias e de ideais também convosco, com duas últimas reflexões. Uma, gostava de vos ler uma frase com a qual o Santo Padre João Paulo II acabou a sua carta às famílias em fevereiro de 94 e depois falar-vos também um pouquinho sobre o tema da esperança, em que falei há uns meses atrás, em maio do ano passado, num webinar empresarial. Para também vos demonstrar que esta questão da esperança e dos nossos valores e do amor está presente e tem que estar presente no mundo empresarial e só assim conseguiremos este equilíbrio. Então, para concluir, queria recordar o que João Paulo II, como João Paulo II termina a sua carta às famílias com a seguinte frase: com a força da verdade de Cristo, dirijo-me aos homens do nosso tempo para que compreendam a grandeza dos bens que são o matrimónio, a família e a vida, e como constitui grande perigo o desprezo de tais realidades e a falta de consideração pelos supremos valores que fundam a família e a dignidade do ser humano. Que nos seja concedido seguir sempre aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e no qual eu, Fátima Amorim, acredito com toda a minha força, com toda a minha alma e com todo o meu ser. Nesta fase difícil, queria também só terminar dizendo-vos que a esperança é fundamental e de uma extrema importância nesta fase. E dizer-vos de uma forma muito pragmática que a esperança é constituída por 4 variáveis. É um bem, logo distingue-se do medo. É um bem futuro, que é diferente da alegria, que é um bem presente. É um bem difícil, que é diferente do desejo, que é fácil. E é um bem possível. Porque se for impossível para nós, acreditemos sempre, ele com a ajuda de Deus. E era isso que eu queria dizer. Neste contexto social desta crise, temos que agir com esperança, com solidariedade, com proximidade, com verdade e realismo, mas com esta esperança de Deus que nos une a todos nesta família cristã à luz do amor de Deus. Muito boa noite, muito obrigada. E estou agora disponível para trocar umas impressões mais diretas, responder a questões e Sim. tornarmos este momento um bocadinho mais interativo. Sim, doutora Fátima, muito obrigado pela sua partilha.
Entretanto, já temos aqui também uma questão do Alexandre. E o Alexandre pergunta então o seguinte: não sei se a doutora consegue ler. Como é que Consigo? podemos, em sociedade, combater essa lacuna de muito dos gestores portugueses em não cuidarem do bem-estar dos seus colaboradores? Não sei se quer dizer alguma consideração sobre. Posso tecer alguma consideração e dizer que, lamentavelmente, existem de facto ainda gestores portugueses. Eu aqui chamar gestores, permitam uma frontalidade, eu sou muito frontal, é que me custa, porque um verdadeiro gestor cuida do bem-estar dos seus trabalhadores. Um verdadeiro gestor sabe que, sendo os seus trabalhadores um fator essencial de produção, de produtividade e de assunção e de atingir o objeto da sua empresa e o propósito da sua empresa, tem que cuidar dos seus colaboradores. Quando não cuida, na minha opinião, não é merecedor ou digno da palavra de gestor. Como eu costumo dizer, há alguns donos de empresas e alguns empresários, é diferente. Mas de qualquer das formas, temos que combater esta lacuna, temos que combater com movimentos sociais e com movimentos profissionais e com exemplos de vida especialmente. Temos que pensar que, por exemplo, podem ser tomadas medidas de apoio às empresas, e eu sei que a Câmara Municipal de Famalicão é um exemplo nisso, onde, por exemplo, potencia os apoio a algumas iniciativas ou a algumas empresas, desde que as empresas ou as entidades demonstrem, por exemplo, a fixação dos postos de trabalho, o respeito pelos horários de trabalho, pelas condições de trabalho, e, portanto, eu julgo que mais importante do que termos um certificado de líder PME para um banco, se calhar temos que começar a mudar a nossa estrutura mental e cultural e pensarmos em termos aqueles certificados como nós temos na SES, de empresas familiarmente responsáveis, onde uma empresa que tenha um certificado desses, que cumpra esses critérios, por exemplo, possa ter uma majoração de um benefício qualquer, possa ter uma redução de um spread num banco qualquer, possa ter uma majoração de um subsídio. Portanto, há um conjunto de ideias que podem ser colocadas em prática. É preciso nós termos coragem de as debatermos e de lutarmos por elas. Muito obrigado. Também o Diácono José Maria também fez uma outra pergunta, Sim. onde questiona o seguinte: se a doutora Fátima acredita que é possível criar grupos de trabalhadores cristãos para, em conjunto, fazer uma revisão de vida, ver, julgar, agir. Antes de mais, eu queria cumprimentar o Diácono Zé Maria. Não, eu admito que ele não esteja a ver. O Diácono Zé Maria é, para além de tudo, um amigo. Eu partilho das preocupações dele. Já trabalhamos juntos, julgo pela primeira vez, a Associação de Empresários e Gestores com a LOC. Foi uma experiência, acho que pioneira, que funcionou muito bem. E eu acredito que é possível criar grupos de trabalhadores cristãos, é possível criar grupos de empresários cristãos que, em conjunto, façam essa revisão de vida. Nós, na ACES, por exemplo, temos uma dinâmica que é o Cristo na Empresa, onde mensalmente, ao longo do país, nos vários núcleos do país, nós vamos abrir em Braga no próximo mês um Cristo na Empresa, que é um conjunto de empresários, não muito grande, tem que ser no máximo 8, 9 empresários, que se juntam para debater os problemas das suas empresas, para partilhar os seus anseios, as suas dúvidas, à luz do Evangelho, à luz da palavra de Cristo, orientados por um assistente espiritual, onde colocamos uma pergunta muito simples e que às vezes até nós cristãos nos esquecemos de colocar, que é: meu Deus, o que é que tu queres que eu faça? Estou aqui, ajuda-me, o que é que queres que eu faça? E portanto, sim, Zé Maria, eu acredito que é possível criar estes grupos de trabalhadores cristãos, sendo que nos trabalhadores, no sentido lato, eu incluo os empresários, os gestores, os líderes empresariais, e em conjunto fazermos esta revisão de vida.
este modelo, este paradigma tem que ser implementado ainda com mais assertividade, mas já existem exemplos claros disto. Muito obrigado. Uma outra pergunta também, onde questionam o seguinte: estamos em tempo de pandemia, que nos trouxe também o confinamento, teletrabalho, crianças e adolescentes sem condições para estar em escola digital, pais e filhos, muito tempo, ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Como ajudar as famílias nestas circunstâncias? Diácono Paulo, esta é a pergunta para 1 milhão, como eu costumo dizer. É de facto uma preocupação que nos perturba a todos. É a existência de imensos exemplos destes e onde nós sabemos, quem está atento a estas coisas, que estas situações vão aumentar as desigualdades, vão aumentar a precariedade, vão aumentar as fragilidades. Porquê? Porque, por norma, estas famílias não só estão em confinamento, em teletrabalho, eh, em escola digital, muito tempo e ao mesmo tempo no mesmo espaço, mas há uma grande parte destas situações que, a somar a isto, não têm condições económicas para ter uma alimentação saudável, não têm uma alimentação regular, não têm condições algumas para que os filhos tenham escola digital. E é aqui que eu também não queria deixar de realçar o papel da Igreja, o que a Igreja tem feito, o papel da Cáritas, o papel das IPSS, o papel de várias entidades ligadas à Igreja neste apoio, em estreita relação também com os poderes públicos e políticos. E, portanto, só com a identificação destas situações e só com este espírito do bom samaritano e esta ligação em rede que nos perturbe e que eu vou ser muito franca. Eu tento fazer alguma coisa, eu tento estar atenta ao meio, à minha paróquia, à minha volta, aos meus colaboradores, mas eu acho que se calhar se eu fosse mais provocada, porque às vezes o trabalho é tanto, as preocupações são tantas, que nós precisamos de ter uma provocação exterior, alguém que diga, que telefone ou manda um e-mail e diga: Fátima, há aqui uma família que precisa de um computador, está numa situação dramática, não conseguimos arranjar, por favor, ajuda-nos. Se houver alguns exemplos concretos que se possam direcionar, eu julgo que se calhar era mais fácil minimizarmos estas situações. Não vamos conseguir ajudar todos, não, não vamos. Mas se conseguirmos ajudar uma família, 2 famílias, 10 famílias, já é muito bom. Eu costumo usar aquele exemplo das tartarugas que estão na praia a morrer e que uma pessoa sozinha vai e consegue pôr 2 ou 3 na água, mas são 2 ou 3 que salva. E, portanto, era isto que eu acho que nós temos que nos habituar a trabalhar em rede e desafiarmos uns aos outros. Há exemplos ótimos. Vocês, Chamalicão, têm exemplos maravilhosos de empresas que têm iniciativas de preocupação com os seus colaboradores, com iniciativas de apoio, seja académicas, seja aos carenciados, seja. E eu conheço algumas dessas empresas e às vezes esses empresários, se lhes perguntarmos, olha, desculpa, é católico, é cristão, são capazes de dizer, olha, sou, mas nem vou à missa, nem pratico, e é muito mais do que às vezes aquilo que próprio tem consciência. Se essas pessoas fossem ainda mais provocadas, se calhar, mais espicaçadas, se calhar até poderiam reagir mais. Eu acho que nós é isso que temos que fazer, é identificar, ajudar a identificar e tentar criar aqui focos, nem que seja pontuais, de ajuda. A estabilidade é difícil, a manutenção recorrente da ajuda é difícil. Eu tentei equacionar essa hipótese aqui no Minho, não foi muito fácil, não desisti, não atirei com a toalha ao chão. Vou ainda tentar fazer isto agora para a Quaresma, aqui com o núcleo de Braga, do Minho, de tentarmos estabelecer aqui uma certa rotina de ajuda, de valores muito pequeninos, insignificantes,
por parte do meio empresarial, pedir aos empresários que contribuam com um donativo direto, um débito direto de 5 euros, vamos imaginar, por mês. Se nós tivermos 100 empresas do Norte que façam isso todos os meses, são 500 euros por mês. Estes 500 euros por mês é pouquinho, mas já vai dar para alguma coisa. E se for um débito direto de 5 euros, isto não custa nada a esses empresários, a essas empresas. Se conseguirmos incluir isto numa ideia ou num estatuto de um mecenato, onde já estou aqui a entrar em questões muito técnicas, mas onde isto é um custo dedutível e majorado, as empresas ainda vão ter um benefício fiscal com isto. E podemos criar aqui uma certa rotina. Mas, como devem imaginar, isto pressupõe um conjunto imenso de trabalhos de controle, de abertura de conta, de controle de conta, de saber de onde vem o dinheiro, de prestar contas, para onde é que ele vai, para que se torne uma iniciativa credível, para que as pessoas possam dizer: eu dou 5 euros, mas é para aquele fim e foi utilizado ali. Tenho aqui um filme, uma imagem, uma criança a sorrir porque tem um computador, ou um velhinho satisfeito porque, ou um sem-abrigo, porque fui e comprei-lhe uma manta ou tirei. Percebem o que eu estou a dizer agora? É preciso criar estas redes de contacto, termos estas ideias e irmos conseguindo paulatinamente pô-las em prática. É difícil, mas se nós cristãos, que temos esperança, que temos fé, não o fizermos, então eu pergunto, quem é que o vai fazer? Claro, ainda temos um caminho ainda a percorrer aí, não é? Nesse sentido. Exatamente. Também, já agora também colocava esta questão, não é? Nós vimos assistindo a um crescimento muito grande, não é? A uma grande mudança no âmbito da tecnologia, que também é utilizada no meio empresarial, não é? Fala-se muito na questão da inteligência artificial, vê-se... E este crescimento da tecnologia, por um lado, traz mais exigências, não é, ao próprio trabalhador, mas por outro lado também acaba por também possibilitar o desaparecimento de muitos empregos, não é? Muitas pessoas também acabam por ser substituídas por algumas máquinas que fazem aquilo que aquelas pessoas já anteriormente faziam, não é? Será que nós também podemos, até há muita gente que se calhar considera que este processo, este progresso tecnológico acaba por ser uma ameaça, não é? Será que podemos considerar que é mesmo uma ameaça? Ou será que é preciso também, se calhar, ver de outra forma e, se calhar... Diácono Paulo e Padre Francisco, eu por norma sou uma pessoa muito realista, pés assentes na terra, mas positiva. E a questão da inteligência artificial é um facto, existe, vai progredir e vai criar, existem estudos feitos, científicos e publicados, Sim. vai criar, se não me engano, nos próximos 10 anos, qualquer coisa com uma perda de 400 mil, acho que são 400 mil postos de trabalho ligados diretamente a funções que irão ser efetuadas pela robótica. Mas nós temos que pensar que há toda uma terciarização, todo um setor social que nunca vai poder ser substituído pela robótica, ou muito. E nós, por exemplo, isto é um problema global. Porquê? Porque nós temos, por exemplo, a nível europeu, uma escassez de população, de juventude, e que daqui a uns anos não vamos ter gente para trabalhar, e a robótica e a inteligência artificial não vai resolver essas questões, e temos o outro mundo em vias de desenvolvimento, onde temos um conjunto de população exageradamente grande e não há desenvolvimento e não há emprego. Portanto, aqui há um desequilíbrio onde o próprio fenómeno migratório, que tem que ser olhado e tratado de uma forma mais responsável, se calhar, com mais análise, nós vamos ter empregos a necessitar de mão de obra humana num local do planeta e não vamos ter mão de obra humana, e vamos ter mão de obra humana imensa de sobra noutros locais do planeta que não vão ter empregos. Portanto, por isso é que esta crise migratória também vai estar muito a concorrer muito para um certo equilíbrio nesta balança. Por outro lado, nós não podemos deixar de referir que, por exemplo, os jovens que neste momento estão nas faculdades
os trabalhos que eles vão desenvolver daqui a 3, 4 ou 5 anos ainda não foram inventados. Nós estamos numa perspectiva de criação de novas necessidades, de novos consumos, que o ser humano está em permanente readaptação, em permanente criação e em permanente tentativa de equilíbrio de mercado. Isto é mesmo assim, não é? Nós não podemos deixar de referir, eu às vezes refiro, por exemplo, que antes da Revolução Industrial, Londres era dada como iria ter que deixar de existir, porque na altura do pico das carruagens e da utilização dos cavalos, não havia escoamento para todos aqueles dejetos e, portanto, Londres ia deixar de existir por questões de sustentabilidade ecológica e ambiental. Passado 2 ou 3 anos, apareceu a máquina a vapor e esse problema brutal que existia foi-se resolvendo. Portanto, eu acredito na criatividade humana, acredito que não se vai resolver tudo, não, mas acredito que também vamos ser impelidos para o tratamento mais racional, mais razoável, mais humana dos próprios fluxos migratórios que existem. Agora, também acho é que esta pandemia veio alterar significativamente o conceito de globalização. Veio alterar significativamente, há um ano atrás ou há um ano e meio atrás, as crianças estavam a ser educadas para irem estudar para fora, porque tanto podiam trabalhar em Portugal, como nos Estados Unidos, como na China. Eu julgo que o paradigma mudou agora. Agora existe uma maior circunscrição geográfica. Agora as pessoas já se estão a preparar para eventualmente se confinarem, entre aspas, a mercados ou a macro-regiões menos amplas que o planeta. A noção de globalização, eu acho que também foi alterada com esta pandemia e essa sim pode demorar mais tempo a atingir o grau de desenvolvimento que tínhamos há cerca de um ano atrás. Não sei se respondi à pergunta. Sim, sim. Eu podia só, na consequência do que está a dizer a doutora Fátima, que era, no fundo, e tudo isso, que consequências traz para a família? Como é que as famílias conseguem conviver e sobreviver a tal sustentabilidade que elas precisam? É claro que também reconheço que os empregos se vão reconfigurar, aliás, e, portanto, o que hoje existe, amanhã pode não existir, mas haverá outras formas de empregabilidade. Mas, no meio de tudo isto, como é que a família se torna sustentável? Tal qual nós pensamos e a dizemos, no fundo. Padre Francisco, eu sou uma mulher conservadora. Eu acredito na família mais. Posso não estar até a ser muito politicamente correta, mas eu acredito no conceito tradicional de família. Eu acredito, eu gostaria muito de ter uma família numerosa, só tenho uma filha. As pessoas podem perguntar-se, quem não me conhece, não é? Então, católica, cristã e só tenho uma filha? Não, ou melhor, tenho uma filha viva, como eu costumo dizer, tenho 4 anjinhos lá em cima, porque infelizmente não foi possível vingarem. Mas eu acho que a família, o conceito de família vai sempre ser um conceito dinâmico e vai ter que se adaptar. Mas eu acho que esta mobilidade acaba também por se transfigurar do ponto de vista conceptual e do ponto de vista cultural. Se aqui há 30 anos atrás havia o fenómeno também migratório e em que separava as famílias, e em que nós vivemos décadas em que as famílias estavam separadas, em que o pai estava imigrado, em que agora se calhar é mais fácil a família ir em bloco num processo de migração. Vai ser mais difícil, se calhar, a estabilidade profissional se a criação de novas funções e de novos empregos não acompanhar a inteligência artificial. O que é que vai acontecer? Aquilo que tem vindo a acontecer nas últimas décadas, que é um aumento da idade da constituição familiar. Ou seja, na época dos meus pais, ou na geração dos meus pais, constituía-se família
no início dos anos, as pessoas tinham 20 e poucos anos, agora já estamos na faixa etária dos 30. Se pensarmos bem, eu não abordei este tema, mas acho que também é importante, e só esse tema daria outra nossa conversa aqui. A emancipação da mulher não alterou vertiginosamente o conceito de família, a questão do trabalho, a própria constituição da família, o número de filhos, o facto da mulher trabalhar, o facto de a mulher ser mãe mais tarde, o facto de grande parte de algumas mulheres abdicarem do papel de mãe para serem profissionais, o facto das mulheres ainda terem um dogma grande e uma pressão grande, terem que demonstrar mais capacidades do que os homens para desempenharem determinadas funções e mesmo assim continuarem a ganhar menos do que eles. Será que a própria instabilidade familiar que existe atualmente, o número de divórcios, também não é fruto desta alteração que existiu? Nós vamos estar sempre neste processo de adaptação, mas eu acho que praticando e defendendo os valores que nós praticamos e defendemos, independentemente às vezes até do credo, porque eles muitos são transversais, e confiando no nosso espírito de racionalização, de adaptação e de constatação de que a família é o pilar primordial da estabilidade humana, social e económica. Quando as pessoas constatarem isso, eu falo no meu meio, quer queiramos, quer não, eu faço análises também do ponto de vista sociológico. Alguns dos nossos clientes, às nossas carteiras de clientes. E há coisas que são transversais. As empresas têm que ter um carisma, têm que ter um ADN. As empresas têm que ter um líder. É como as famílias. As famílias têm um líder. Sempre tiveram um brasão, uma matriarca ou um patriarca. As empresas é exatamente a mesma coisa. Nós próprios, católicos e cristãos, temos um líder forte e determinado. E, portanto, isto existe, eu acredito nisto, e eu acredito que estas empresas com esta liderança, que por sua vez têm um líder com uma sustentabilidade emocional, familiar, uma estabilidade, por norma são empresas que tendem a crescer de uma forma evolutiva, positiva e estável. Quando os líderes, homens ou mulheres, que estão à frente dessas empresas não têm essa estabilidade, o que acontece muitas vezes são empresas com picos, com flutuações que decorrem dos estados emocionais do líder. Não sei se me estou a fazer entender. A própria preocupação com as gerações vindouras, na minha opinião, os próprios líderes políticos, e a Europa se calhar está a passar por uma fase dessas, em que se o líder de determinados países com influências preponderantes não for um líder de família, se calhar não tem uma preocupação com a geração vindoura, que teria um mesmo líder que tenha filhos e netos. Eu não sei se me estou a fazer entender. Provavelmente não estarei a ser politicamente correta, mas é isto que eu acredito e é isto que eu defendo. Nós temos que viver num mundo que se preocupe uns com os outros, com as famílias atuais, mas com as famílias vindouras também, com a sustentabilidade do planeta. E nós precisamos de conceitos familiares, transversais a toda a vida social e económica e política. Porque eu, que sou mãe e que sou filha e que sou irmã, se calhar vejo os objetivos da minha empresa e dos meus colaboradores nessa componente. Se eu fosse uma mulher sozinha, sem ter preocupações de geração vindoura, sem ter um objetivo futuro de continuidade de um legado, se calhar via as coisas muito mais no curto prazo. As minhas decisões estratégicas eram muito mais de curto prazo. Eu não sei se me estou a fazer entender. Portanto, eu acho que aí também o conceito de família poderá ter que se adaptar, mas terá que se manter com a mesma força e com a mesma determinação. Doutora Fátima, então, muito obrigado
pela sua partilha também da sua experiência, do seu conhecimento. Penso que não temos mais perguntas por parte de quem nos está a assistir. Resta-me também agradecer a quem está a assistir a esta sua partilha e passava a palavra agora ao Padre Francisco. Não estamos a ouvir, Sr. Padre. Não estamos a ouvir. Mas agora já estamos. Sim. Então, queria agradecer muito. Queria muito agradecer a presença da doutora Fátima Amorim connosco, a fazer esta partilha, esta reflexão. De facto, foi com muita generosidade que ela aceitou o convite e também, ou nós queríamos ser, de igual forma, generosos na gratidão por aquilo que fez connosco. De facto, quando fala no amor como critério de gestão familiar e também empresarial, percebemos as vantagens que isso traz e quem vive dessa forma, tanto na família como na empresa, percebe o quanto isso pode ajudar a ter uma vida mais digna, mais capaz, mais feliz, mais cheia de tudo aquilo que de facto nós aspiramos. E claro, essa ideia das empresas familiarmente responsáveis é sempre muito bem-vinda e deve ser posta em prática, embora nós saibamos que não acontece isso em todo o lado, mas também sabemos que há muitas e boas empresas, bons empresários que têm essa sensibilidade para, diria, mimar os seus colaboradores para que se sintam também, façam da sua empresa a sua casa e, portanto, a sua família. Por isso, doutora Fátima, muito obrigado então por esta partilha, por este seu saber, por esta sua também experiência pessoal que coloca aqui connosco. Nós voltamos a encontrar para a próxima semana, já no dia 12, com a presença do Dr. Juan Ambrosio, que nos vem falar sobre a igreja doméstica. Família como a pequena igreja onde se aprende também o credo e a fé. Por isso convido todos os que estão aqui a ver-nos, a ouvir-nos, a participarem de 2 a 8, à mesma hora, mas agora com uma outra personalidade, que é o Dr. Juan Ambrosio. Nós também tínhamos deixado um desafio, que eu volto aqui a recordar, se eu conseguir meter isto, acho que sim. Tem a ver com um desafio que lançamos às famílias. Neste tempo de alguma escuridão, de alguma tristeza, de alguma frustração, nós convidamos as famílias a sorrirem. E por isso desafiamos a fazerem, se calhar, um vídeo, a pintar, a fotografar, a escrever uma música, um poema, alguma coisa que possa ser interessante e que possa despertar também o sorriso nos outros. E era importante, sobretudo, sublinhar esta dimensão do sorriso na família. E isso pode ser traduzido dessa forma que vos apresentamos. Já alguém o fez, 2 vídeos muito interessantes, certamente estão a preparar outras coisas, por isso também agradecemos essa participação. Não quero demorar mais, não ser dizer mais uma vez obrigado a todos, obrigado à doutora Fátima, obrigado ao Diácono Paulo e obrigado à presença de todos durante esta hora de reflexão acerca da família, trabalho e lazer. Por isso, uma boa noite a todos, um bom descanso, um bom fim de semana, mesmo na ausência da celebração da Eucaristia, nós estamos em comunhão uns com os outros na oração no dia do Senhor. Então, até para a semana, boa noite, bom descanso, bom fim de semana. Boa noite, até para a semana e muito obrigada. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigado.